Vamos lá, gente. Então, nós paramos aqui. Vamos lá, povo. Então, continuando a falar dos músculos, né? Nós vimos então a parte anatômica, histológica dos músculos, vimos a fisiologia, né, na aula passada, vimos a contração muscular, vimos como é que é interessante, né? Aquela parte fisiológica, né? Como que ocorre a contração, como que as fibras musculares estriadas e esqueléticas são bem organizadas, né? E como que é complexo, né, o mecanismo. Aquilo ali é uma arquitetura muito bonita, muito legal da natureza. A gente vai aprendendo, conforme vai estudando, a admirar essas pequenas coisas, né? Como que aquilo tudo está dentro da gente, está dentro dos animais, como é que pode funcionar de forma tão perfeita, né? Tão maravilhoso. Tá? Então, ó, agora para finalizar o assunto aqui do tecido muscular, nós temos dois tipos de fibras musculares, as do tipo 1 e as do tipo 2, que também podem ser chamadas de vermelhas, a do tipo 1, e brancas do tipo 2. As do tipo 1 possuem contração mais lenta e as do 2, contração mais rápida. Gente, esse termo aqui, contração lenta, para uma fibra muscular estriada esquelética, é assim, lenta em relação à branca, em relação a tipo 2. Tá? Porque para um tipo muscular, para uma célula muscular, ela contrai bem rápido. Tá? Aqui no caso é porque estão comparando os dois tipos de fibras, musculares estriadas e esqueléticas, mas ela não é lenta no sentido literal da coisa, não. Tá? Então, olha só, esse tipo de fibra muscular, né, a gente classifica em dois tipos de fibras musculares porque vai interferir na contribuição da glicólise. O que é a glicólise? Relembrando lá da bioquímica, né, a glicólise é aquela etapa anaeróbia inicial da aquisição de energia, da aquisição de ATP, né? Então, essa etapa é anaeróbia. Né, a parte da glicólise, que ocorre no citoplasma da célula. Né? E a fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa já é aquele meio bastante evoluído, né, dos seres aí superiores, que tem ali a sua mitocôndria. É que essa fosforilação oxidativa ocorre lá na matriz mitocondrial, né, e é aeróbio. Tá? Tudo bem? Então, o tipo de fibra muscular vai dizer qual desses dois tipos de aquisição de energia ela utiliza mais, tá? Para regenerar, para adquirir o seu ATP. Tá? Então, a respiração celular, que envolve a fosforilação oxidativa, né, com o uso do oxigênio, né, como o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio vai ser reduzido à água, né? Isso vai prevalecer nas fibras vermelhas, nas fibras do tipo 1. Então, gente, olha só, vocês já viram que as fibras vermelhas elas são consideradas mais lentas. Vocês podem associar da seguinte forma: se as fibras vermelhas são mais lentas, significa que elas precisam de um processo mais elaborado, né, para realizar ali a sua contração e para adquirir o seu ATP. Por isso elas são mais lentas. Então vocês pensem que elas utilizam com, né, maior frequência, com maior intensidade, a respiração celular, a fosforilação oxidativa.
Já as brancas utilizam a glicólise. Tá? Utilizam a glicólise, que não precisa de oxigênio, é anaeróbia. Então, a glicólise é mais rápida. Ela ocorre no citoplasma imediatamente após a glicose ser incluída no citoplasma da célula, né? Então, essas fibras brancas são mais rápidas por causa disso. Então, só para vocês associarem, tá? Para não esquecerem mais, certo? Ah, alguma dúvida? Foi? Então, vamos falar do tipo 1, ou vermelha. Tá? Então, ela vai utilizar o tipo de energia vindo do processo aeróbico, de respiração celular ou fosforilação oxidativa. Tá? Então, ela utiliza o oxigênio. Tá? Então, ela tem a cor, ela tem essa cor avermelhada, porque ela tem muita mioglobina. Tá? O que é a mioglobina? É uma proteína globular contida no interior das fibras musculares do tipo 1, que carrega oxigênio. Né? No sangue, nas hemácias, nós temos a hemoglobina, que se associa com o oxigênio. Né? E aqui no músculo, nas fibras musculares vermelhas, nós temos a mioglobina. Tá? Então, mioglobina, e também tem muitas mitocôndrias. Ah, Gabi, então, aquelas fibras lá que a gente estudou na contração são fibras musculares vermelhas? Sim, exatamente. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Gente, olha só, essas fibras aqui, essas células, possuem muitas mitocôndrias. Muita mitocôndria. Tá? Então, a gente estava falando desse tipo de fibra aqui. Ah, mas isso quer dizer que a branca tem uma arquitetura celular diferente da vermelha? Não tanto. Não tanto. Só o tipo de fonte de ATP dela que difere um pouco. Ah, mas a arquitetura, os sarcômeros, toda aquela parte que a gente viu ali de estrutura celular, de fisiologia, de contração, de funcionamento, aquilo ali é tudo igual. Tá? Tudo igual. Então, essas moças aqui, vermelhas, utilizam muito oxigênio. Tá? Por elas utilizarem oxigênio, né, e a fosforilação oxidativa, ela dá um saldo de ATP muito maior do que a glicólise, essas fibras aqui são resistentes à fadiga. Tá? São muito resistentes à fadiga. Então, são aquelas fibras que conseguem manter a sua atividade por maior tempo. Tá? Então, elas são apropriadas por aqueles exercícios aeróbicos de longa duração. Ah, vou dar uma corrida na esteira, dou uma corrida de meia hora na esteira, sempre no mesmo ritmo, né? Com uma água ali do lado, bebendo e tudo. Aí dou uma parada para descansar, claro que se alongou antes, né? Tudo. Tem gente que corre até muito mais tempo, vou dar uma corrida de uma hora, já está condicionado, né? Então, são essas fibras aqui que são utilizadas. Quando a gente traz esse exemplo para o reino animal, imagina só um cavalo, né, de longa distância, um animal que é utilizado para uma corrida de longa distância, como o puro sangue inglês. Tá? Então, o puro sangue inglês, que é o cavalo de corrida, que é usado no jockey, é um animal que tem essas fibras aqui muito desenvolvidas. São as que ele mais usa, porque ele corre distâncias longas. Tá? Então, ele tem essas fibras aqui desenvolvidas. Já essas aqui, do tipo 2, que são as brancas, tá? Elas vão utilizar a via anaeróbia. Então, é a via da glicólise. Tá? Elas se contraem muito rapidamente. Tá? Elas têm uma capacidade
altamente glicolítica, então elas quebram a glicose, muita glicose, para poder pegar aqui bastante ATP, né, em fonte de ATP, essa glicose, né? Opa, nossa, botei o contrário ali. ATP. ATP. Ah. E a fosfocreatina também. Lembra daquela enzima que eu falei para vocês que fica ali na linha M do sarcômero, que é uma enzima que tem a capacidade de reciclar o ATP, né? Na verdade, reciclar o ADP e o fosfato inorgânico, transformando-o de volta em ATP. Essas fibras aqui do tipo 2 têm muita fosfocreatina, mais do que as do tipo 1, bem mais. Tá? Elas têm a coloração branca. Ah, Gabi, mas pô, eu não. Eu assim, pensando numa carne, num corte de carne de boi, eu vejo muita fibra vermelha. Eu vejo assim a cor do músculo vermelha. Não vejo muito branco, né? Isso quer dizer que essas fibras aqui brancas estão em menor quantidade do que as vermelhas? Não, não quer dizer. Na verdade, elas ficam ali entremeadas, elas ficam misturadas, as brancas e as vermelhas. Mas assim, a cor vermelha prevalece mais, principalmente no corte de carne, que já passou por muita autólise, né? As células ali elas já perderam bastante a sua forma e já liberaram bastante conteúdo citoplasmático ali. Então, a coloração das fibras vermelhas acaba tingindo as brancas, por causa da mioglobina que vai sendo liberada ali, né? Então, num corte de carne, você não vai ver branca. Sabe onde vocês vão ver muita fibra branca pura? No peito do frango, tá? No peito do frango. Já viram a diferença? Né? No peito do frango, nós temos uma carne ali branca, carne branquinha. Enquanto a parte ali dos membros inferiores do animal, né, a coxa, a sobrecoxa, que na verdade são a coxa e a perna do animal, a carne é mais escura. Por quê? Olha só, as aves, na hora que vão levantar voo, elas precisam de contração muito rápida para propulsão, é uma explosão que ela faz ali, né? Porque ela vai levantar o seu próprio peso, né? E ela precisa se erguer rápido do chão. Então, ela não pode esperar o metabolismo das fibras do tipo 1. Ela precisa de explosão, ela precisa de rapidez de contração. Por isso que a musculatura do peito desses animais é branca. Por isso que ele tem predominantemente fibras do tipo 2 no peito, né? Porque é o músculo que ela utiliza para bater as asas. É o músculo peitoral dela. É o músculo peitoral dela. Tá? Então ali ela tem muita fibra branca para explodir. Aí a gente comparando aqui com a rapidez, né, a duração da contração, essas aqui fadigam rapidamente. Por quê, gente? A glicólise gera pouco ATP, pouco saldo de ATP, né? Então, fica realmente difícil essas fibras aqui, se elas forem muito exigidas, né, se for muita contração, elas resistirem. Elas vão fadigar rapidamente porque vai começar a faltar ATP para elas. Elas têm muita, elas conseguem um ATP de forma muito rápida, contraem de forma bastante brusca, com muita eficiência, mas não conseguem ficar se contraindo por muito tempo, né? Então, assim, exercício que exige parada brusca, arranque com mudança de ritmo, os saltos, né? Vocês veem aqueles atletas que praticam salto à distância, né? Eles utilizam muito essas fibras. E trazendo aqui o exemplo também para os mamíferos, vamos falar do cavalo de explosão, por exemplo, o quarto de milha. Né? O quarto de milha,
É um cavalo utilizado para provas de curta distância. É um cavalo de explosão. Para quem assim nunca viu um quarto de milha e um puro sangue inglês, as duas raças comparadas, o puro sangue inglês é um cavalo esbelto, é uma raça esbelta, é um atleta mesmo, um atleta de longa distância, né? Se a gente for comparar com o humano, são aqueles corredores da São Silvestre, né? Aquele corredor esbelto com muito condicionamento físico. O cara corre quilômetros e tá lá no ritmo dele, utilizando muita fibra vermelha, né? Na musculatura dele, ele tem desenvolvidas as fibras vermelhas dele, né? Já comparando com o humano, né, o quarto de milha, o quarto de milha é por exemplo, aqueles caras que são halterofilistas, que levantam um peso absurdo do nada, assim, com rapidez, né, que tem que ficar sustentando aquilo ali pelo máximo de tempo que ele puder, mas a musculatura também não aguenta. Então é de explosão mesmo. Ou então com esses atletas que fazem salto à distância, salto com vara. Né? É uma explosão que o cara dá ali, né? E ele consegue pegar um impulso com a vara para poder dar o salto. Tá? O quarto de milha é um equino que é utilizado para esses esportes country. Três tambores, laço, vaquejada. Tá? São esses esportes country que o animal tem que explodir. Né? Se vocês forem ver uma prova dessa, o animal que tem a maior explosão é o que consegue se dar bem. Tá? Então, essa é a diferença. Uma raça musculosa pra caramba, se a gente colocar do lado uma raça e outra, vocês já logo vão notar a diferença gritante de uma e da outra. O quarto de milha é um animal com uma musculatura super desenvolvida, cheia de fibra branca, super desenvolvida, parece até um cavalinho pitbull, cheio de músculo, bombadinho mesmo. É um cavalo curto, né? Uma raça curta. O puro sangue inglês ele é mais comprido, né? O tipo físico dele é mais comprido e é um animal mais esbelto. É um animal esbelto mesmo, mais leve do que o quarto de milha, bem diferente assim um do outro. A aptidão é totalmente diferente. Tanto que o nome da raça é quarto de milha, um quarto de milha que ele corre, ele explode, né, em um quarto de milha. Não só o quarto de milha, como as variações de pelagem dele, que são o Pente Horse e o Appaloosa. Então, movimento rápido para as fibras musculares do tipo 2 ou brancas. Dúvida? Não? Bom, vamos então para a nossa aula nova de hoje. Ela tá, gente, para quem quiser pegar o slide, baixar o slide, tá na pré-aula do encontro 12. Tá? Professora, Oi? a aula da semana passada você colocou aonde? Qual a parte do AVA? Contração muscular? Isso. Arthur, agora eu não me lembro. Tem um encontro lá, que se eu não me engano é o encontro 8, que tá assim, contração muscular. Eu acho que o que eu coloquei tá no encontro 11. Tá no encontro 11. No encontro 11 tem a de tegumento, a de pele e tem a de contração muscular, o slide. Dá uma olhadinha lá. Se eu não coloquei, se eu por algum acaso não foi upado lá, vocês me avisem que eu coloco de novo. Tá bom, professora. Obrigado. Nada, querido. Bom dia.
Bom dia. Vamos lá, então. Povo, vamos então conhecer as técnicas de preparo de lâminas histológicas. Essa parte aqui de técnica de histologia faz parte da ementa dessa morfolocomotor. Eu acho muito interessante que vocês tenham essa base, tá? Eu acho muito legal que vocês tenham essa base, porque vocês, como profissionais de medicina veterinária, todo profissional da área de saúde tem que ter essa noção, tá? Vocês têm que saber como que o material que vocês mandam para o patologista, ou então aquele material histológico que vocês vão utilizar para alguma pesquisa de vocês, como que ele deve ser corretamente processado, preparado para que vocês observem no microscópio um material de qualidade, né? Como que aquilo chegou ali, né? Se não deu certo, em qual etapa será que falhou? Né? Será que eu coletei um material que já estava atualizado, um material que já estava ruim? Né? Será que foi algum erro na hora de eu processar o material, né? Na hora de colocar no álcool? Será que eu coloquei ou então coloquei num formol fraco ou numa formalina muito forte? Tá? Então isso daqui é muito importante. E tem gente aí que pode ser que opte por trabalhar na área da patologia, né? Não, Gabi, eu quero ser patologista, eu quero trabalhar com anatomia patológica, né? E vou trabalhar com a parte aí do pós-mortem dos animais. Vou trabalhar com histologia diagnóstica. Interessantíssimo. Aí é uma área também que carece de muita gente boa aí. E que dá assim um retorno financeiro interessante, também abre muita porta para vocês irem para a parte da pesquisa, tá? Porque patologista, como ele vai tendo essa base descritiva, tanto de anatomia quanto de histologia, né, que é a parte microscópica que a gente vai ver agora, ele vai ele vai tendo muita competência para poder, por exemplo, se ele vê algo diferente, uma célula com uma anomalia diferente, ele pode descrever aquilo ali e comparar se na literatura tem algum relato daquilo. Pode discutir com os colegas, pode fazer um relato de caso, fazer uma descrição daquilo ali. Né? Então, para quem gosta disso, Gabi, eu não gosto de clínica, eu não gosto de cirurgia, detesto campo, não quero nada disso, eu prefiro ficar nos bastidores, prefiro ir lá coletar o material, então fazer uma necrópsia na minha, não gosto muito de lidar com o público. É bem interessante, tá? Parte de patologia. Vocês já tiveram, então, tendo aulas com a professora Úrsula, né, que é uma patologista de excelência, né? Maravilhosa, não só anatomia patológica, a parte de necrópsia, de preparo de lâmina, mas também a parte de patologia clínica, né, que é o sangue, a urina, né, do animal vivo, então por isso patologia clínica. Então, muito bom. Tá? Então, vamos lá, povo. Histologia. Histologia é o estudo dos tecidos, né, de forma assim bem breve. Tá? Anatomia, é quando a gente pensa logo em anatomia, a gente pensa na parte macroscópica. Tá? Mas a anatomia pode ser dividida, né, em termos assim conceituais, anatomia, ela pode ser dividida em 3 segmentos. Tá? A anatomia macroscópica, que é a anatomia propriamente dita, tá? Então a macroscópica. A microscópica,
que é histologia, é um sinônimo. Anatomia microscópica ou histologia são a mesma coisa. Microscópica. E a anatomia do desenvolvimento. Essa anatomia do desenvolvimento seria o que para vocês? Qual é o sinônimo dela? Outro nome dela, anatomia do desenvolvimento? Ninguém? Não faço a mínima ideia. Não. Êmbrio. Embriologia. Tá? Embriologia. Tá, então, anatomia macro, anatomia propriamente dita, anatomia microscópica é a histologia, e a anatomia do desenvolvimento é a embriologia. Tá? Então, são os 3 segmentos da anatomia. Só que como, para não ficar essa nomenclatura muito grande, com um termo só, né, que vai ter que ser composto com outros aqui, nós temos os sinônimos. Então, quando a gente fala anatomia, a gente já pensa na parte macroscópica, anatomia macroscópica, que é a propriamente dita. Para substituir anatomia micro, a gente usa isto, e para substituir a anatomia do desenvolvimento, a gente usa êmbrio. Acabou. Tá? Essas 3 anatomias aqui, essas 3 disciplinas, formam o grande bloco de base essencial para todo profissional de saúde, que é a morfologia. Tá? Então, essa é a morfologia. Aí aqui, né, vocês estudam a morfofisiologia, vocês estudam esses 3 aqui, mais a físio. Né, quando a gente compõe o termo aqui, coloca a fisiologia junto, aí fica morfofisiologia. Tá? Que aqui, na faculdade, a gente chama de morfofuncional, é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então, vamos falar da histo, da anatomia microscópica. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, a histologia, tá, vai estudar a estrutura e a inter-relação dos constituintes teciduais de um organismo. Então, olha só, na histologia, eu posso estudar individualmente um tipo de tecido, tá? Ou eu posso estudar a composição, a relação de um tecido com o outro. Tá? Só lembrando, gente, ó, só lembrando, um órgão é um conjunto de tecidos. Né? Então, quando a gente estuda um osso, quando nós estudamos uma articulação, um músculo, né, nós estamos estudando conjuntos de tecidos. É claro que naquele órgão, né, tem algum tipo de tecido que prevalece mais, que chama mais atenção. Por exemplo, lá em digestório, nós estudamos muito o tubo, né, o tubo digestório, esôfago, estômago, os intestinos, a gente estudou aquilo ali tudo na digestório. Lá, nós vimos que um corte transversal do intestino contém vários tipos de tecidos. Não é isso? A gente estudou lá o peritônio. O peritônio é o quê? Tecido conjuntivo, né, com uma lâmina fina de tecido epitelial, né, que é a serosa. Estudamos a parte muscular, né, a camada circular, a camada longitudinal. Músculo é outro tipo de tecido. Estudamos a submucosa, onde a gente tem tecido conjuntivo. Estudamos a mucosa, né, aquela parte lá das pregas circulares, dos vilos, dos enterócitos, com as microvilosidades, as células caliciformes. Aquilo ali é um tecido epitelial.
A gente acabou de estudar a pele. A pele é um órgão, né? Então, vocês viram a quantidade de tecidos que tem ali compondo a pele, né? Só de pensar, a gente tem a epiderme, que é tecido epitelial, e a derme, que é tecido conjuntivo. Mas mesmo assim, na derme, a gente ainda tem tecido epitelial, sim, porque tem vaso nela, e compondo o vaso tem epitélio. Tem a parte nervosa, que o tecido nervoso é um tipo de tecido especial, que vocês já viram na neuro, né? Então, sempre ali eu tenho os tecidos individualmente, mas eles estão sempre se relacionando, né? Então, eu vou estudar, vamos lá, eu vou estudar o tecido epitelial, né? Aí eu vou ver qual que é a relação do tecido epitelial com os outros três aqui, né? Com muscular, com conjuntivo e com nervoso. Tá? Vou ver como que eu tenho relação, em quais órgãos que eu tenho relação. Ou então eu vou pegar um órgão individualmente, como a gente estava dando o exemplo da pele, ou então do intestino, tanto faz, né? E vou ver quais são os tecidos que tem ali e como eles interagem. Qual é o papel de cada um ali? Como que cada um auxilia a função do outro? Tá? Oh, não é isso que eu quero, não, isso aqui. Peraí. Aí, meu povo. Esses três tecidos aqui têm sido os companheiros de jornada de vocês nessa disciplina. Tá? São os três tipos de tecidos que vocês vêm estudando aí na disciplina. E esse daqui foi um órgão que vocês viram recentemente, que eu acabei de comentar muito sobre ele. Eles estão na ordem que foram apresentados para vocês na disciplina, tá? Aqui de locomotor. Então, esse primeiro corte aqui, esse primeiro tecido, vocês acham que é qual? Dá uma observada só no tipo de conformação aqui, ó, das células. Como que elas estão aglomeradas aqui, com um canal no meio, um centro aqui. Ósseo. Oi? Tecido ósseo. Boa, exatamente. Esse daqui é o tecido ósseo, muito bom. Tá? Aqui nós estamos vendo um sistema de Harvers, ó. Olha lá, o sistema de Harvers. Aqui no meio, né, nós temos o canal de Harvers com os vasos, né? Aqui, mais externamente, nós temos as lamelas com os osteócitos, lá dentro das suas lacunas. Então, cada núcleo desses aqui que vocês estão vendo é um osteócito. Ó. Olha lá. Então, aqui esse aqui é um sistema de Harvers, um tecido ósseo. E esse daqui, qual que seria? Esse próximo, vou colocar, vou apagar aqui também esse ponto de interrogação, já vou colocar. Ele respondeu, o Leonardo respondeu. Tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses que esse daqui é o tecido ósseo compacto. Tá? Que o esponjoso tem a conformação um pouquinho diferente, mas não é relevante para nós aqui, tá? Tecido ósseo compacto.
Tá? Esse daqui, gente, né, foi um que a gente não trabalhou muito, tá? Mas que ele também é muito interessante de ver, porque eu deixei para mostrar para vocês nessa aula mesmo. Esse daqui é o tecido cartilaginoso. Tá? Cartilaginoso. Tá? E essas células aqui, que fazem parte desse tecido, são os condrócitos. 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 Povo, o tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo também. É um tipo de tecido conjuntivo. Eu falei para vocês que nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo, que é o que nós temos aí em maior quantidade no organismo. Por exemplo, a submucosa do intestino é formada por tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. A gente viu no tendão o propriamente dito denso modelado e na derme o propriamente dito denso não modelado, né, como exemplos ali. Vimos na aula de osteologia que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, especializado, mas é. Né? E o tecido cartilaginoso também. O principal tipo de tecido cartilaginoso é esse daqui que vocês estão observando, que é o tecido cartilaginoso hialino. Lembrem-se da cartilagem hialina, né? Aquela cartilagem que a gente estudou fazendo parte do revestimento das superfícies articulares, né? A cartilagem articular, que a gente viu na aula de artrologia. Né? Então, qual que é a particularidade desse tecido aqui, gente? Os condroblastos, de novo, é uma lógica muito parecida sempre para todo tecido conjuntivo. Tá? A gente tem as células jovens, que no caso são os condroblastos, que vão produzir uma matriz rica em colágeno e bastante açúcar, tá? Que vai tornar essa matriz mais dura, mais rígida do que a do tecido frouxo, do que a do propriamente dito frouxo, porém não tão dura quanto a do ósseo, né? Vai deixá-la mais resistente, mais, como é que eu posso dizer? Com mais consistência, mais consistente, porém não dura como a do ósseo. Tá? E ela possui ali uma maleabilidade. A cartilagem é hialina. Né? Então, esses condroblastos vão secretar essa matriz aqui, tá? Secretam a matriz, e eles vão ficando contidos na sua própria matriz. Mesma lógica do ósseo. Tá? Só que no caso desse tecido aqui, já não é tão difícil chegar nutriente como no ósseo. Né? Não é necessário essa arquitetura toda do tecido ósseo, formação de canal de Volkmann, de Harvard, para poder vascularizar o tecido, não. Esse daqui ele já tem mais facilidade de pegar nutrientes dos capilares que estão em volta, periféricos, então não precisa ter vaso chegando aqui por dentro, nem nada disso, não. Ele consegue pegar, porque ele tem uma certa fluidez. Tá? E aí, enfim, os condroblastos evoluem para condrócitos, ficam células com metabolismo mais lento, fazendo a manutenção da matriz. Né? E aqui, ó, mantendo essa matriz aqui, cartilaginosa, funcional. Acabou. Tá? São assim que eles vão vivendo e mantendo o tecido cartilaginoso. Tá? Então, são os condrócitos. Nessa coloração aqui nessa lâmina, eles ficaram muito bonitinhos. O núcleo deles, vermelhinho, ó. Tá? E esse aqui?
muscular. Qual? Qual tipo? Qual dos três? Eu estou vendo umas estrias. Epitelial? Esse aqui. Esse. Epitelial seria? Não. O epitelial não. O epitelial, no caso, seria esse, ó. Epitelial, esse aqui. Esse, lembrem-se que o tecido muscular estriado esquelético, né, possui as suas fibras, né, paralelas umas às outras, né, e tem aqui os seus núcleos periféricos, né? Então essa daqui seria uma lâmina de tecido muscular estriado, tá? Tecido muscular estriado lá, ó. Tá? Olha lá os núcleos. Tá? Então, esse daqui é tecido muscular estriado. Tá? Se fosse liso, a gente não conseguiria ver as estrias aqui. Tá? Então, peraí. Tá? E aqui nós não temos só um tipo de tecido, não. Aqui a gente tem um conjunto de. Aqui a gente tem uma composição. Tá? Essa daqui, ó. Tá? Então a gente aqui vê um órgão que a gente acabou de ver bem recentemente aí. Tá? Não esse tipo de tecido aqui, mas esse órgão, que é a pele. Essa daqui é a pele. Pele. Tá? Olha aqui, ó. Deixa eu aproximar mais uma vez. Olha lá. Essa daqui, pessoal, é a derme. Olha lá. De tecido conjuntivo denso. Lembrando. Ó, qual é a característica do tecido conjuntivo? Muita matriz. Tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo em rosa clarinho aqui, onde eu estou passando a mãozinha, é matriz. Tá? Com algumas células aqui espaçadas, ó. Tá? Que são os fibrócitos. Tá? São os fibrócitos desse tecido aqui. No tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos os fibroblastos, que são aqueles que vão com a produção da matriz, a síntese da matriz, e os fibrócitos, que são os que fazem a manutenção, são as células ali maduras, né? Mais velhas. Então, o que a gente está observando aqui são os fibrócitos com a matriz. Sobre essa matriz aqui da derme, né, nós observamos esse epitélio aqui. Esse daqui é tecido epitelial. Tá? É um epitélio estratificado. Né? Lembrando, o que seria um epitélio estratificado? Extrato são o que? São camadas, estratos. Né? Então, é um epitélio estratificado, pavimentoso, né? Por que pavimentoso?
porque a última camada dele, que é a camada córnea, lembrando lá das camadas da epiderme, a camada córnea, ela é uma camada onde as células são achatadas. Tá? Pavimentoso é célula achatada. Então, elas estão aqui localizadas. Tá? Achatadinhos. Então, camada córnea, camada granulosa, estou falando da mais superficial para mais profunda. Córnea, granulosa, espinhosa e basal. Tá? Ah, Gabi, mas você não falou a lúcida. A lúcida só existe na pele grossa. A lúcida só existe na pele grossa. No caso aqui, só temos 4 camadas. Então, essa daqui é pele fina. E isso daqui que vocês estão vendo, essa camada aqui acelular, né, que vocês estão vendo, mais superficial, ó, bastante corada, é a queratina. Né? Lembrando da composição da epiderme. Isso aqui tudo é epiderme, né? Camada mais superficial da pele. Então, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá? Vamos lá. Como eu já me adiantei, eu já tinha colocado para vocês, a anatomia, propriamente dita, é a macroscópica, que vocês já viram aí nas disciplinas. Né? Bastante, cada disciplina, cada morfofuncional com o seu sistema de foco, né? O seu sistema ali focado. Essa é a última que vocês têm, foi do sistema locomotor e tegumentar. E a histologia e a citologia estão aqui no campo da microscopia. O que nos interessa aqui nessa parte da disciplina é a histologia. Tá? A citologia é o estudo da célula individualmente. Tá? A célula com as suas organelas, a membrana plasmática, todos aqueles mecanismos proteicos envolvidos no interior da célula. Tá? Gente, para que nós possamos estudar célula, né, com as suas organelas, eu preciso de uma estrutura microscópica muito mais avançada do que para histologia. Tá? Para eu estudar célula com as suas organelas, eu preciso da microscopia eletrônica. Tá? Então, eu preciso da ME, tá? Porque somente com o aumento da microscopia eletrônica que eu posso ver organela, proteína. A microscopia óptica, que é aqui, abrange esses aumentos aqui que nós estamos observando, não consegue. Vocês veem que o máximo que a gente vê aqui de uma célula e de outra aqui individualmente é o núcleo e o citoplasma. Tá? Mais do que isso, o microscópio óptico não alcança, ele não tem capacidade de um aumento maior do que esse. Não dá. O máximo que eu vejo é célula. É célula com o seu núcleo, com o citoplasma ali mais ou menos delimitado, depende do tecido e depende de qual coloração que for usada. Né? Fora isso, a óptica não alcança. Então, para estudar célula, eu preciso da microscopia eletrônica. Aí já é um aumento maior e o custo também. Tá? O microscópio eletrônico é caríssimo. Não somente adquirir o microscópio, mas mantê-lo também. A manutenção dele parece ser o preço de outro. Ele é muito caro. Então, a palavra microscopia vem do grego,
que significa que a gente separando ali os dois termos de origem, micro, pequeno, e scoping, examinar. Examinar o que é pequeno, né, o que foge do nosso campo de visão sem nenhum aparato, né, para auxiliar. Tá? Não é? Então, esse daqui foi um dos primeiros microscópios a serem inventados. Vocês veem que o cientista colocou aqui um tubo com várias lentes, né, compostas, porque é isso que é disso que vem o microscópio, né? Então, vários tubos, várias lentes aqui dentro desse tubo, né? E como fonte de luz, que naquela época não tinha luz elétrica, né, a gente tem um bico de Bunsen aqui, ó, tá? Usado como fonte luminosa para poder examinar o material que era colocado aqui, tá? Então, assim, eu preciso de luz para o microscópio óptico, é necessário luz, né, e lentes, tá? Lentes de aumento, composições de lentes de aumento, tá? A gente vai ver. Tá? Vamos lá. Esse daqui, gente, ó, é um microscópio óptico, né, atual aí, ó. É um microscópio óptico que, dependendo da marca, custa aí em torno de 3.000 reais, 4.000 reais. Depende muito da marca e de quanto que ele pode aumentar, de qual a qualidade dele, se ele tem alguma câmera acoplada, se ele pode fotografar, né, se você pode tirar foto dessas lâminas. Tá? Assim, atualmente, as melhores marcas de microscópio óptico são a Olympus, que é aquela mesma marca que faz câmera fotográfica, tá? E a Zeiss, que é uma marca alemã, tá? Que faz lente, ela faz óculos também, lente para óculos, ela faz vários equipamentos também. As duas têm aí os melhores microscópios, mas são os microscópios mais caros também. Mas assim, mas eu quero ser patologista, tenho vontade de ter o meu microscópio em casa mesmo, a pessoa, o patologista tem o microscópio dele em casa, a não ser que ele tenha uma clínica, né, ele tem algum laboratório fora de casa, ele vai ter o microscópio fora, né, mas a maioria do patologista aí que é autônomo tem em casa o cantinho dele de fazer as suas análises ali, tem o microscópio em casa mesmo, tá? Então, assim, comprou, né, esse microscópio que ele pode ficar acoplado, como eu tinha dito, a uma câmera fotográfica, né, que se for da Olympus, tem esses microscópios que são mais caros, já vem com a câmera acoplada nele. Então, ele tem uma câmerazinha aqui assim em cima, ó. Tá? Aí essa câmera já fica acoplada aqui no canhão dele, né? E ela fotografa. Aí, ao invés de você examinar a lâmina histológica que está aqui no chariot, né? Que é essa parte aqui, ó, móvel do microscópio, né, onde a gente movimenta a lâmina, né? Ao invés de você examinar por aqui, né, você examina na tela do computador. Você vai vendo a lâmina ali. Tem colega que prefere olhar no computador e dar uma olhada nas próprias oculares ali, depende do colega. Então, esse daqui é um microscópio aí que é comercial, tá? Pode ser comprado aí, tá? Para ser o que você vai utilizar, mas assim, eu não sou patologista, mas eu gosto de ter o meu microscópio óptico para fazer um esfregaçozinho sanguíneo, na clínica mesmo, um esfregaço sanguíneo, ou então aí faz ali uma coloração rápida, ou então eu gosto de ter para poder fazer os meus raspados de pele, meus exames dermatológicos, né?
Então, assim, você ter um microscópio razoável ajuda bastante. Tá? Assim, porque às vezes você compra um microscópio um pouco mais barato e ele não te dá a precisão do exame necessária. Assim, eu, entre comprar um microscópio mais ou menos e comprar um bom, eu prefiro demorar um pouco para poder comprar um bom. Tá? Porque aí ele vai ficar, entendeu? Por muito tempo útil para você. Bom, qual que seria, gente, o empecilho, tá, do exame histológico? A dimensão das células e dos tecidos, que é uma dimensão reduzida. Né? É uma dimensão que não é alcançada pelos olhos do observador. Né? A gente não consegue. Tá? Outra, as células e os tecidos são transparentes. Tá? Ah, não, Gabi, mas, pô, aqui não tem nada de transparente, não. Pô, tô vendo um monte de coisa colorida aqui, como é que você está dizendo que é transparente? As células e os tecidos são transparentes. Porque, gente, essas lâminas aqui que vocês estão observando estão coradas. Tá? Elas passaram por um processo, por um processamento e elas foram coradas. Tá? Passaram ali por uma coloração histológica, porque senão a célula é transparente, não dá para ver não. Não dá para ver nada. Ah, Gabi, então por que nos animais e na gente a gente consegue então observar a pele, a gente vê a cor, né, da nossa pele, a cor do pelo dos animais, a gente não vê, ninguém é transparente, né? Os animais também não são transparentes, a gente consegue observar os animais, inclusive as diferentes cores de tom de pele, pelo, né? As peças anatômicas que são ali a parte interna, né? Os órgãos internos dos animais eu também consigo ver. Então, como é que as células são transparentes? Como é que os tecidos são transparentes? Povo, é porque a sobreposição de uma camada com outra torna aquele órgão, né? Aquele organismo visível, né? Porque você tem sobreposição de várias camadas. Né? Você vai fazendo várias camadas, aquilo ali vai tomando forma e cor, aparência ao olho nu. Tá? Se a gente pega um corte de 5 micrômetros da sua pele, a gente faz uma biópsia de pele sua, né? E faz um corte fininho de 5 micrômetros de espessura, é transparente, você pode botar contra a luz, você não vai ver nada. Então, para observar, para poder analisar no microscópio, tem que passar por um processo de coloração. E antes de corar, antes de poder corar, tem que passar por um processamento para esse tecido aguentar e preservar essa coloração. A gente vai ver aqui. Então, o que vai resolver, né, esses problemas aqui do exame histológico? Primeiro, dimensão das células e dos tecidos. Eu não consigo ver a olho nu, então eu vou usar um aparelho próprio, que é o microscópio. Tá? E em relação à transparência, não tem problema. Eu vou utilizar as colorações histológicas. Tá? Eu coloquei aqui para vocês uma foto de uma bateria, a gente fala assim mesmo no laboratório, tá? De uma bateria de cubinhas, tá? De hematoxilina e eosina. Essa coloração, eu já falei com vocês, já comentei com vocês nas outras morfos aí que a gente fez junto à morfodigestório, né? E com certeza os outros professores que deram aí, né, a parte de morfo respiratório foi Marco e Alex, também comentaram com vocês dessa tipo de coloração aqui, porque é a mais comum que tem, tá? O famoso HE, hematoxilina e eosina. Tá? Então, a gente tem uma bateria de hematoxilina e eosina aqui, tá? Que tem uma ordem, tem um tempo para cada etapa, tá? E é algo assim bem interessante da gente aprender, porque tudo faz sentido. Cada etapa da técnica faz todo sentido para a preservação do tecido e para a coloração também. Tá? Vamos ver isso daí.
Microscopia óptica, povo, que também pode ser chamada de microscopia de luz, tá? Isso é sinônimo, é a mesma coisa. Microscopia óptica ou de luz. O aumento vai de 40 vezes, é o mínimo, até 1.500 vezes. E esse microscópio aqui, que vai até 1.500 vezes, é um microscópio óptico caro. Não é qualquer um que vai até 1.500 vezes, não. Tá? Normalmente, os microscópios aí mais comerciais, eles vão até 1.000 vezes. O que vai até 1.500, ele custa um pouquinho mais, mas vale a pena, dependendo do tipo de análise que você quiser fazer ali, vale bastante a pena. Esse aumento aqui de 1.500 vezes, já dá para ver, assim, algumas estruturas citoplasmáticas bem arranjadas. Não estou dizendo que dê para ver organela, não. Não dá. Organela é só microscopia eletrônica. Não dá para ver organela aqui. Tá? Mas dá para você ver, por exemplo, de forma bem interessante, assim, de forma bem precisa, as miofibrilas da célula muscular. Mas dá para ver o sarcômero? Não. O sarcômero não dá. O sarcômero é só microscópio eletrônico. Tanto que vocês viram que a foto que eu coloquei para vocês do sarcômero na aula de contração muscular é de ME. Tá? Não dá, não. Ainda mais que o sarcômero é uma estrutura proteica ali, de arranjo proteico. A proteína é pequena em termos de microscopia, muito pequena, tem que ser um aumento muito grande, então só o microscópio eletrônico. Tá? Mas de 1.500 vezes já dá para ver bastante coisa. Tá? Bom, aí, com a evolução, né, das técnicas microscópicas, foram surgindo algumas variações da microscopia óptica, tá? Que é a microscopia de fluorescência. Tá? O que seria a microscopia de fluorescência? Também conhecida como microscopia de campo escuro. Vou colocar aqui. Microscopia de campo escuro. Tá? Porque olha só, na microscopia de luz tradicional, na óptica tradicional, nós utilizamos um campo claro. Tá? O fundo tem que ser claro. Olha só. Vocês veem aqui que o fundo é claro, ó, de todas elas. Tá? Até aqui, ó, no meio dessa matriz, tem uma falha, vocês veem que está estourando luz aqui. Essa luz vem da lâmpada do microscópio. Aqui também, ó, olha lá. Entre os cardiomiócitos ali, ó. Aqui. Aqui também, ó. Tá? Vocês veem que o campo tem o fundo todo, aqui, ó, na queratina também, tá? O campo dele é todo claro. Tá? Por isso, microscopia de luz. Tá? Então, existe aquela variante ali da microscopia óptica. Peraí, deixa eu voltar. Que é de campo escuro ou de fluorescência. Nessa microscopia aqui, ao invés de se utilizar um fundo claro, utiliza-se um fundo escuro, tá? Inclusive, para você poder observar a lâmina nesse microscópio aqui de campo escuro, você tem que até apagar a luz. Tem que a câmara onde ele fica, para você observar, é um campo, o campo ambiente é todo escurecido, tem até uma porta, normalmente uma porta de correr, né, para você fechar e isolar o ambiente da luz, para você poder observar melhor a lâmina dele. Tá? Bom, olha só, que interessante que é. Essa lâmina aqui histológica, povo, foi feita da seguinte maneira. Isso é tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo.
Eu tive que colocar até a seta amarela ali para poder escrever. Peraí. Tecido conjuntivo. Tá? O tecido conjuntivo, nós sabemos que na matriz, né, que a sua matriz tem muito o quê? Colágeno, fibra de colágeno, que é uma fibra proteica, né? E o colágeno possui ali 3 tipos diferentes, que é o colágeno tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Né? Bom, vamos dizer o seguinte, ó, que eu queira ver os 3 tipos de colágeno. Aí o tipo 1, cora de verde. O tipo 2, de vermelho. E o tipo 3, de amarelo. Tá? Aí o que eu quero fazer? Eu quero analisar um projeto de pesquisa. Aí eu quero analisar o quanto de colágeno do tipo 2, tá? Tipo 3 e tipo 1 tem naquele tipo de tecido. Tá? Eu tenho, por exemplo, vamos colocar logo no campo da patologia mesmo. Eu tenho um tipo de tumor, eu tenho um paciente, né, que eu fiz uma biópsia, e aquele tipo de tumor ali, para mim, está muito estranha a composição dele na microscopia óptica de luz, e eu decidi fazer uma pesquisa, né, com aquelas células ali, com aqueles tecidos tumorais, e vamos dizer que esse tumor seja um fibrosarcoma. O que é um fibrosarcoma? É um tumor maligno de tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Tá? É um tumor maligno. Então, eu vou pegar aquele fibrosarcoma ali e vou passá-lo num processamento especial. Não é um processamento comum, igual nós vamos aprender aqui para microscopia de luz, não. É um processamento todo especial. Aqui que eu vou fazer nele, ó. Eu vou colocar nesse colágeno aqui, ó. Eu tenho uma fibra colágeno aqui tipo 1, ó. Tá? Aqui uma tipo 2. Tá? E aqui uma tipo 3. Tá? Essas fibras, né, são transparentes, certo? São transparentes. Aí eu vou passar aquele tecido no tratamento especial. Vou usar uma técnica chamada imunofluorescência. Imunofluorescência. Então, assim, primeiro eu vou colocar aqui, deixa eu ver uma cor aqui que seja neutra, azul. Aqui. Eu vou passar essas células aqui e que de modo que elas entrem em contato com um anticorpo. Tá? Um anticorpo aqui é anticolágeno tipo 1. Então, o anticorpo liga aqui, ó. Tá? Aí eu vou ter também um anticorpo anticolágeno tipo 2. Aí esse anticorpo liga aqui, no 2. E um anticolágeno tipo 3. Vai ligar aqui, nesse. Tá? Gabi, mas você colocou cor diferente, é isso mesmo? Tá? Eu só estou usando essa cor aqui diferenciada nesses anticorpos aqui, que são os anticorpos que nós chamamos de primários. Tá? Anticorpo primário. Esse anticorpo aqui vai se ligar no antígeno específico dele, né? Vocês já tiveram imuno, certo? Imuno? Sim. Já, né? Então, todo anticorpo é extremamente específico, né? Então, ele vai ligar aqui lá no seu antígeno, ok?
Então, eu tenho aqui um anticolágeno tipo 1, um anticolágeno tipo 2 e um anticolágeno tipo 3. O primeiro tratamento é esse. Tá? Ok. Depois eu vou tratar esse mesmo tecido aqui com um líquido específico que tenha um anticorpo secundário. O anticorpo secundário é um anticorpo fluorescente. Tá? Então, o anticorpo secundário para o anticolágeno tipo 1 é verde. O anticolágeno tipo 2 é vermelho. E o anticolágeno tipo 3 é amarelo. Ah lá. Então, eles possuem aqui uma birrefringência. Tá? Tudo bem, o tecido está pronto. Tá? Ah, Gabriela, mas a gente vai pegar a lâmina num lugar cheio de luz, assim, num lugar iluminado, no laboratório com a luz branca acesa, e vai ver essa lâmina aqui brilhando, então, com essas cores aqui, vermelha, verde e amarela? Não. Né? Você vai lá para um campo escuro, porque ele é fluorescente. Fluorescente. Tá? Então, você vai lá para o microscópio de campo escuro, escureceu tudo, e vai colocar uma fonte de luz específica aqui, ó, para essa lâmina. E olha só que coisa linda que fica. Tá? Então, quando você coloca aqui, ó, todo o colágeno tipo 1 vai ficar colorido de verde, ó, o tipo 2 de vermelho, o tipo 3 de amarelo. Tá? E agora, né, não tem tão pouco tempo assim. Tá? Existe uma microscopia de fluorescência especial que é chamada de microscopia confocal. O que ela faz? Ela compõe todas essas fibras aqui fluorescentes em computador e arranja a relação dessas fibras. Então, olha só que interessante. A gente vê que nesse tipo de tecido aqui tem muita fibra de colágeno tipo 3, ó, amarelo, tem uns amarelos aqui espalhados, né? Tem pouquíssima fibra de colágeno tipo 2, que é o vermelho, ó lá. Tem bastante do verde, né? De fato, o colágeno tipo 1 é o mais abundante de todos. Então, é um tipo de microscopia bastante interessante, né? Quando a gente quer ver um componente especial da célula, o quanto tem daquilo ali na célula, o quantitativo dele é bem legal. O qualitativo também, tá, gente? Porque, assim, eu não digo que vocês vão conseguir contar de forma quantitativa, específica, absoluta, quantas fibras de colágeno tipo 1 tem aqui, ó. Não tem como você contar uma de cada vez, não dá, gente, ó, porque você vai confundir, vai dar falso positivo, falso negativo, tem muito viés aqui de observação. Né? Métodos quantitativos, né? Lembrando lá, vocês devem ter visto com a professora Cássia, talvez. Tá? Então, assim, não dá para você contar quantas especificamente tem, mas você, né, olhando de forma observacional, de forma qualitativa, subjetiva, você tem como saber que na hora que você olha, bate o olho, qual que tem mais? Qual que está em maior quantidade aqui? O tipo 1, 2 ou 3? Só de bater o olho. 1, né? Pô, tem muito mais verde aqui do que qualquer outra cor. É o tipo Unga. Isso, é o tipo 1, olha lá. Exatamente. Ah, tem muito mais verde do que qualquer coisa. Agora, assim, quanto. Então assim, você está dizendo que tem o tipo 1 mais. Mas quanto mais? Quanto? De forma quantitativa, não sei. Isso eu não tenho como fazer. Não dá.
Não dá. Aí, mas tem como com outra técnica? Sim, tem sim. Dá um trabalho, mas dá. Dá para fazer. Dá para fazer sim. Mas dessa forma fluorescente, não. Essas análises fluorescentes dão essa ideia qualitativa para nós, não quantitativa. Não dá, não. Certo, gente? Tá entendido? Foi. Beleza. Falar dela. Olha só a diferença do tamanho, do aumento, gente. Tá? Microscopia eletrônica também é abreviada como ME. E a óptica como MO. O aumento até 120 mil vezes. É bem mais forte e bem mais cara também, tá? É cara pacas, tá? Esse microscópio aqui, gente, o microscópio eletrônico, para vocês terem noção, ele ocupa um cômodo. Um cômodo. Tá? Ele tem que ter, assim, ele é um aparelho caríssimo. Assim, pensa numa questão de milhões. É muito caro. E, assim, esse é só o custo dele, do microscópio. Aí tem o custo da infraestrutura que você vai construir para manter esse microscópio, tá? Da luz que você vai gastar para manter esse microscópio, porque ele gasta luz pra caramba, tá? E a manutenção dele, que é muito cara, muito cara. Tá? Então, assim, onde que tem microscópio eletrônico aqui no Brasil? Em universidades, tá? Universidades públicas. Tá? Tem microscópio eletrônico na UFRJ, aqui no Rio, tô falando aqui no Rio, tá? Na UFRJ tem, na UERJ tem. Tá? É um microscópio que você não sei se vocês têm noção disso. Imagina, assim, uma sala de aula, o tamanho de uma sala de aula, uma sala de aula que cabiam vocês na época da presencial. Tá? Daquele tamanho é o cômodo que ele requer. É um cômodo grande daquele. Tá? Você pode até adaptar, fazer metade, tá? Depende da marca também. Então, ele assim, como ele é um aparelho que provoca muita trepidação, assim, uma trepidação que, claro que não é muito da gente sentir, não, mas na hora que ele funciona, ele tem ali um feixe de elétrons. E para ele produzir esse feixe de elétrons, por isso o microscópio eletrônico, que ele produz um feixe de elétrons. Para ele produzir esse feixe, ele gasta energia, então ele trepida, ele faz assim, trepida. Se deixar ele trepidar, a imagem fica uma porcaria, porque ela fica tremida, igual uma foto tremida. Então você tem que colocar um amortecedor nos pés dele para que não interfira na imagem que você está fazendo. Tá? Além disso, se deixar ele trepidar também, vai abalando a estrutura do prédio, onde ele está. Então, assim, ele é cheio de coisinha. Tem que ter um ar-condicionado no último, tá, na temperatura mais baixa, ligado o tempo todo para ele, que ele esquenta. Então, é uma sala fria. Na hora que você entra na sala do microscópio eletrônico, na maioria das vezes você vai estar de jaleco, né? Mas mesmo com jaleco, você congela lá dentro. Que é frio pra caramba. Tá? Um freezer. Né? Tem laboratório que tem 2 ar-condicionados para ele. Ele é bem exigente. Mas as imagens que ele produz e o avanço, né, da medicina, da parte aí toda da saúde, da parte biológica que ele proporciona, vale tudo isso daí. Vale tudo.
Tem um microscópio eletrônico no Japão que ocupa um prédio. O microscópio ocupa um prédio. Não, ele é um microscópio. Tá? Então, nós temos dois tipos de microscopia eletrônica. A de transmissão, que é a MET, e a de varredura, que é a MEV. Tá? Qual que é a diferença de uma e de outra? A microscopia de transmissão, esse de transmissão aqui é até um microscópio menor, tá? O de varredura que é um pouco maior. O de transmissão, ele faz o seguinte. Eu tenho aqui vou pegar uma célula qualquer, uma célula genérica. Essa célula, gente, é uma célula tridimensional, uma estrutura tridimensional, né? Se eu pegar e virá-la aqui assim, né? Nós vamos observá-la desse jeito. Ó. Tá? Então, ela é tridimensional. Para eu conseguir observar essa célula aqui, né, em totalidade, teria que haver uma imagem que fizesse a composição de vários ângulos dela. Tá? Então, assim, o microscópio eletrônico de transmissão, o que ele vai fazer? Ele não consegue fazer essa imagem tridimensional, não. O que ele faz? Ele faz um corte na célula. Tá? Por exemplo, eu pego essa célula aqui e faço um corte nela, e é um corte assim de cima para baixo. Tá? É um corte de cima para baixo. É um corte longitudinal nela. Então, eu venho aqui e faço um corte assim, ó, com esse plano. Cortei. Né? Aí eu vou separar em duas metades iguais. Tá? Vai ficar uma metade para lá e a outra metade para cá. É uma metade igualzinha a ela ali, que eu não vou conseguir reproduzir igual, mas reproduzo perto. Tá? Então, as duas metades dela. Tá? E ele transmite os elétrons, aí vem o nome, microscopia eletrônica de transmissão, porque ele transmite os elétrons aqui, tá? De forma a aparecer, a demonstrar essa superfície de corte que ele passou. Tá? Então, assim, é como se fosse um plano, né? Eu estou até mostrando aqui na câmera, não sei se vocês estão me vendo. Tá? Mas é como se fosse um plano que passa assim, ó, na célula. Tá? Passou pela metade dela ali, tá? Ele vai jogando os elétrons ali e vai evidenciando as estruturas. Tá? Então, é o tipo de imagem que vocês viram ali do sarcômero. Tá? Ele corta. Esse tipo de microscopia eletrônica aqui de transmissão é a que vem elucidando tantas questões biológicas, tantas pesquisas. Ele é muito importante. Muito importante. Gabi, qual dos dois é o mais importante? O transmissão ou varredura? O transmissão, com certeza. Com certeza. Porque o de transmissão é o que permite nós observarmos o interior da célula. Porque como ele faz um corte nela, né, ele vai evidenciando todas as estruturas que tem aqui no interior dela. Então, mitocôndria, tá? Lisossomo, retículo,
endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi. Todas essas organelas aí que vocês estudarem em CMC são graças a esse cara aqui, ó. Tá? A gente só sabe que existe porque ele faz esse aumento aqui enorme e alcança o interior da célula. Então, a imagem que ele produz é uma imagem chapada, é uma imagem bidimensional, é a imagem daquele corte que ele faz. Tá? Ele não faz imagem tri, não. Tá? Mas é graças a ele que as organelas, as proteínas, vocês veem que ele vai num aumento tão grande que ele consegue pegar aqui assim, ó. Vamos dizer que esse daqui seja o campo de visão que eu vou pegar dele, ó. E vou aumentar. Ele consegue pegar aqui a forma das proteínas. O citoesqueleto. O citoesqueleto de tubulina, actina. Aí ele pega tudo. É só força, só fazer com que ele aumente. O negócio do microscópio eletrônico é o seguinte: ele, assim, você pegou o material, colocou nele para ele fazer a imagem, ele só vai fazer aquela imagem boa uma ou duas vezes no máximo, porque ao mesmo tempo em que ele está aumentando o material, passando o feixe de elétrons no material, ele está destruindo o mesmo. Ele vai detonando, porque assim, se vocês forem pensar, são vários elétrons batendo nessa superfície aqui, ó, ele fica passando. É um feixe de elétrons que fica o tempo todo ali passando, e ele vai fazendo a imagem. Tanto que as imagens do microscópio eletrônico são todas preto e branco. Ele não faz imagem colorida. Tanto que ele não precisa de corante. Pode falar, pode falar. É só para eu conseguir visualizar assim na minha cabeça. Por favor. Não, pode falar, eu quero melhorar. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é como se fosse, na teoria, assim, a mesma coisa que faz o feixe de radiação no nosso corpo para passar aquela imagem do raio-x, só para eu entender. Só que a imagem do raio-x, ela é bem menos agressiva, né? Porque, na verdade, assim, o raio-x, ele passa para poder alcançar a chapa que vai dar a impedância dele, né? O filme que vai dar a impedância dele. Aqui, o feixe de elétrons, ele realmente atinge as estruturas. É como se fosse dando umas pancadas mesmo nas estruturas da célula. Umas pancadinhas mesmo. Tá? É assim, ó. Deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo fazer vocês visualizarem isso. Por isso, ele vai destruindo o material. Tem que fazer essa imagem logo, porque daqui a uns 10 minutos ele já ficou só um buraco ali, porque ele destrói o material. Olha só. É isso daqui, ó. Deixa eu pegar essa célula. Eu vou pegar um outro campo dela aqui. Vamos dizer que o corte tenha sido assim. Que ele vai pegar a célula na posição que ela tá, né? Tanto faz, aleatório. Aí, o que acontece? Ele vai transmitindo, vou botar em azul aqui, ó, uns feixes de elétrons que ficam o tempo todo batendo aqui, gente, ó. Tá, Gabi, você está dizendo que os elétrons ficam batendo nas estruturas da célula, na membrana plasmática, no núcleo, tudo, eles ficam batendo mesmo. Mas como assim? Você disse que a célula, ela é uma estrutura tão delicada, é uma estrutura que não ia oferecer nem impedância direito para esses feixes de elétrons, ela ia ser rapidamente
destruída. Ela não ia ter resistência para elétron bater nela e para dar tempo de gerar uma imagem. Tá? Como que ela tem essa resistência aqui? Porque ela passou por um processamento em que todas as estruturas dela foram embebidas com metal. Tá? Então, essa célula aqui que está passando para o microscópio eletrônico, ela está toda metalizada. É como se ela tivesse ganhado uma armadura de metal. Tá? Então, os elétrons eles vão batendo nas estruturas todas dela aqui, tá? E vão gerando uma imagem. É como se fosse assim, imagina, eu não sei se vocês já viram aquele filme daquele herói que é cego. Como é que é o nome dele mesmo? Tinha a série dele na Netflix, eu não assisti não. Mas tem o filme, o longa dele. Acho que é o Demolidor, que é cego. Tem uma cena do filme em que ele vai beijar a moça, ele vai beijar a moça que ele era apaixonado. Eu não me lembro desse filme, eu já vi esse filme tem uns 15 anos, tá? Há muito tempo que eu vi. Mas essa cena ficou muito na minha cabeça. Que para ele poder enxergar a moça, porque ele é cego, né? Só que ele tem a audição super desenvolvida, igual o morcego, né? Enxerga mal, no caso dele ele não enxerga mesmo, mas tem o sonar, né? Tem a audição muito desenvolvida. Então, assim, para que ele possa enxergar a moça, ele acaba encontrando com ela numa hora que os dois vão se beijar lá numa cena final do filme, né? E começa a chover muito, muito. Né? E ele consegue enxergar a moça com as gotas da chuva que estão batendo nela. Por causa do barulho das gotas da chuva que vão batendo nela. Né? Então, assim, fazendo uma analogia, é isso daqui que acontece. Os elétrons vão batendo na célula metalizada e vão gerando uns feixezinhos de luz, como se fossem umas pancadas que vão gerando uns feixes de luz. E o microscópio eletrônico ele vai registrando essas luzes que vão saindo dos elétrons e faz a imagem da célula, a foto dela. Só que esses elétrons, é o que eu estou falando, eles não param de bater na célula. Então, uma hora, eles vão destruí-la. Essa armadura metálica que ela ganhou aqui no processamento não dura muito tempo, porque é um feixe muito forte de elétrons. Tá? Ainda mais quando você coloca em aumento grande. Se você colocar num aumento alto, assim, dura muito pouco o material. Tá? Vocês conseguiram entender isso? Se vocês não conseguiram visualizar muito bem, pega aí o final de semana, tudo, vê o filme. O filme é bom, tem tempo já, mas o filme é bom. Quem gosta de filme de super-herói aí, conseguiram entender o que eu tô falando? Tô explicando? Me fiz clara? Isso aí? Sim. Sim. Foi? Então, é isso aqui. Então, o de transmissão faz esse corte e o de varredura. Tá? O de varredura, ele já tem uma lógica, assim, a lógica dos elétrons batendo é a mesma. É igualzinha, é eletrônico. Só que ao invés dele fazer um corte na célula, ele vai fazer a varredura da superfície da célula. Então, olha só, uma hemácia. Uma hemácia. A hemácia é assim, né? Ó. Hemácia do mamífero, tá? Tem essa região aqui central dela é funda, né? Se a gente colocá-la numa vista lateral, ela é assim, né? Ó. Nossa querida bala soft. Tá? Nós só sabemos que a hemácia tem essa forma aqui devido à microscopia eletrônica de varredura. A forma da célula
né, é identificada com precisão por causa do MEV. Então, ao invés dele cortar a célula para ver o interior dela, ele varre a superfície dela, tá? Para a gente ver a forma dela e a relação dela com as estruturas adjacentes. Tá? Olha aqui, ó. Olha só. Aqui a gente tem uma lâmina de microscopia óptica aqui na esquerda. Tá? Então, MO. A microscopia óptica tradicional mesmo, de luz. Tá? Quem são essas células aqui? Isso é sangue. É sangue. Tá? Sangue de mamífero. Quem são essas células aqui? Que não coradinhas de rosinha. Fala pra mim. Que eu acabei de desenhar. Acabei de desenhar. São as hemácias, isso aí. Tá? E esse aqui, ó, é um leucócito. É uma célula branca e é uma célula de defesa. É um leucócito. Vamos lá. Com seus grânulos aqui citoplasmáticos. Tá? Então, é um leucócito. Tá? A gente observa o núcleo dele aqui, ó, espalhado. É um segmentado, né? Ó. E vocês veem, povo, que a microscopia óptica, ela realmente tem as suas limitações, né? Olha aqui, ó, acabaram escapando alguns pontinhos ali. Ah, mas depois eu tiro. Bom, então, a gente consegue ver a forma do núcleo, né, com a óptica, e essa daqui foi uma coloração muito bem feita, uma lâmina muito bonita, inclusive, assim, o sangue, ele tá bem preservado. Tem algumas hemácias aqui meio cremadas, tipo essa daqui, ó, vocês veem que a superfície dela, a membrana plasmática dela, essa daqui também, ó, perdeu aqui um pouquinho de forma, que a gente chama de cremaça, é uma hemácia cremada, né? Então, assim, ela perdeu um pouquinho de forma, mas a lâmina, de uma forma geral, ela tá boa. Né? Crenação. Né? Mas, de forma geral, tá tudo ok. E aqui nesse leucócito, a gente vê os grânulos citoplasmáticos dele, que são ácidos. Né? Então, a hematoxilina pegou. A hematoxilina também pegou o formato do núcleo dele aqui só. Então, a gente sabe que essa célula aqui tem grânulos acidófilos, né? São grânulos ácidos, quer dizer, basofílicos, perdão, são grânulos basofílicos ácidos, né? E o núcleo também com essa forma aqui diferenciada, ok? E só. Aí a gente pega aqui, ó, a diferença. Microscópio eletrônico de transmissão. Vocês veem que ele é tão específico, é um microscópio assim que ele aumenta tanto o tamanho. E esse aumento aqui não tá grande não, tá? Dá para aumentar muito mais do que isso daqui. Esse aumento aqui tá pequeno para ele. Tá? Aí a gente vê, ó, consegue observar muito bem a forma aqui, ó, do núcleo, né? Como que a gente tem aqui as regiões de cromatina, né? Se a cromatina dele é condensada, como que ela se organiza, tá? Os grânulos dele, tá? Tem alguns vacúolos também, tem umas regiões vacuoladas aqui.
Então, isso daí é bem interessante. Esse aumento aqui não está grande, é o que eu estou falando. Dá para aumentar mais e ver mais detalhe ainda. Tá? E esse daqui? Esse daqui é o MEV, ó. Vou botar aqui. Tá? É sangue também. Sangue também. Só que agora, né, a gente está vendo a superfície das células que foi varrida. Ele varre a superfície. Então, olha só que fofas, desculpa, mas são fofas, as hemácias. Elas são realmente bala soft, gigantes. Né? Aqui estão gigantes, né? Tá? Então, assim, igualzinho, parece aquelas almofadas FOM que tem no shopping para vender, igualzinho, de colocar a cabeça aqui no meio, ó. Elas são uma gracinha mesmo. Né? Então, aqui a gente vê as hemácias. Ah, Gabriela, você falou que o microscópio eletrônico não faz foto colorida. Sim, essa foto originalmente aqui é toda preta e branca, é porque essas hemácias foram coloridas no computador. Ah, não foi o microscópio, não. Elas eram toda preto e branco. Ah, e olha aqui o leucócito. Olha o leucócito. Como que a forma dele é interessante, né? Ele tem a superfície externa aqui toda irregular. Olha lá ele, ó. Todo irregular, né? Porque ele tem aqui vários receptores, né? Para que ele possa ir como se fosse policiando as células, né? Então ele vai tentando se ligar ali em algum receptor daquela célula que indica que ela tem algum defeito para poder destruí-la. É uma célula aí do sistema fagocitário, né? Então ele é bastante interessante aqui. Quando a gente olha a célula, tanto na microscopia óptica quanto na MET aqui, a gente não imagina que ele tem essa forma por fora. A hemácia também não, ó. A hemácia a gente só consegue supor que ela é anucleada, né, que ela não tem núcleo mesmo, a hemácia do mamífero não tem, e que nessa região central aqui ela é menos corada, né, então ela é menos densa, tem menos quantidade de material aqui no meio, mas não dá para vê-la na sua forma real. E aqui a gente vê algumas fímbrias aqui, né, algumas proteínas de coagulação, né? Isso aqui é uma plaqueta. Vocês já viram aquele anime Cells at Work? Para quem não viu, vou deixar aqui a recomendação, tá? É um anime. Tem aí na internet para vocês verem online, sem precisar baixar episódio nem nada disso. E tinha na Netflix. Eu não sei se tiraram. Tá? É um anime muito legal, bem educativo, assim, né? É claro que tem muita fantasia, mas o que eles fazem? Eles transformam as células em personagens humanoides. Né? Então a gente tem a hemácia, os protagonistas são a hemácia e um leucócito. Né? Mas assim, é um episódio de cada vez, não tem história contínua, não. Né? Então, assim, eles colocam essas células em várias situações que são reais, né? Das células passarem no organismo. Então, é bem interessante, porque dá para aprender muito com essa parte mais lúdica, né, do anime. Então, é bem legal. Eu recomendo vocês assistirem, tá? Para quem não viu. E é pequenininho. Oi? E tem no Netflix. Tem. Gente, aí, ó, tem na Netflix. Assiste. Qual o nome? Cells at Work. Cells at Work. Só tem o nome em inglês mesmo. Tem um nome em japonês, mas eu não sei, gente. Aí já foge muito para mim, não consigo. Tá? Mas, pô, assiste, gente, é muito legal. É muito legal.
Vocês vão adorar, assim. Para quem é da área de saúde, não tem como não gostar, sabe? E se tiver, assim, criança em casa, assim, em fase escolar, assim, já está vendo biologia, nessa parte, bota para assistir também, que é bem legal. Bem legal mesmo, para a criança aprender também. Muito bom, muito bom. Bom, gente, ó, são 10h10, vamos dar o nosso intervalinho de 10 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta. Aí eu continuo falando para vocês das técnicas. É bem interessante. Deixa eu parar de gravar aqui, vamos tomar um cafezinho.